Olá, pessoal! O meu nome é Maria Luísa Honório Zoulin, eu sou professora de japonês e mandarim no Centro de Estudos de Línguas do Estado de São Paulo. Atualmente eu estou vinculada à Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, campus de São José do Rio Preto, onde eu faço mestrado em estudos linguísticos. Mas a minha graduação em letras, com habilitação em japonês, foi na Unesp, campus de Assis. Este trabalho, que nós publicamos no volume 2, o número 1 da revista Quixará, trata-se de Murasaki Shikibu, a primeira romancista do mundo e o seu inestimável legado para a humanidade. A razão pela qual nós pesquisamos sobre o tema advém do nosso interesse acadêmico pela língua e cultura japonesa, afinal a coautora deste artigo, a professora doutora Joy Nascimento Afonso, também é professora de japonês. Inclusive, ela foi a minha professora de literatura japonesa na Unesp de Assis, e foi nas aulas dela que eu tive o prazer de conhecer muitos autores e autoras japoneses, dentre os quais esteve a Murasaki Shikibu. Somado então ao nosso interesse pela cultura japonesa, também há o interesse em dar a primazia à literatura de autoria feminina, especialmente às autoras que foram apagadas pelo cânone ocidental, que é hegemonicamente branco e masculino. Basicamente, neste artigo, nós apresentamos a autora clássica japonesa Murasaki Shikibu, que escreveu uma das obras mais significativas do cânone literário japonês, As Narrativas de Genji, ou, em japonês mesmo, Genji Monogatari, que é o primeiro romance escrito por uma mulher que se tem registrado. No artigo, nós apresentamos a autora, a obra e algumas de suas traduções para a língua inglesa, assim como comentamos o legado da autora para a tradição literária universal. Por se tratar de uma obra do século XI, o Japão estava no chamado período Heian, que foi dos anos de 794 até 1185. Então, a fim de dar o contexto histórico, nós usamos principalmente os trabalhos de Takenaga, 1987, e Suzuki, 2003. Encontrar registros sobre a biografia da autora foi com certeza um desafio muito grande. Infelizmente, há pouquíssimas informações a respeito da Murasaki Shikibu, principalmente em língua portuguesa. Essa parte do trabalho foi fortemente amparada nos estudos do etnólogo Terence Barrow, de 1974, que escreveu a introdução da obra utilizada neste estudo, que foi traduzida pelo Suematsu Kencho. Bom, o pouco que nós sabemos sobre a Murasaki Shikibu inclui o fato de esse não ser o verdadeiro nome dela. E eu acho muito válido mencionar isso porque diz muito sobre a gravidade do apagamento sofrido por essa escritora japonesa. Imaginem vocês que esse desconhecimento é tão grande que foi capaz de ocultar o nome real e a data de nascimento e morte de Shikibu. Segundo o Terence Barrow, o nome Murasaki significa violeta em japonês, pode ser devido ao nome da família dela, que é a família Fujiwara, que em japonês significa um campo de flores de coloração violeta. Outro motivo seria a atribuição desse nome a pessoas modestas e gentis. Já o Shikibu seria um pronome de tratamento usado na corte imperial. Provavelmente a Murasaki nasceu em 978 e faleceu entre os anos de 1015 e 1026, mas essa não é uma data exata. Ela era filha de Tametoki,
que apesar de ser parte do clã Fujiwara, que era uma família importante, ele era um supervisor de cobradores de impostos. E por isso ele não possuía muito prestígio social. Em casos como esse, era muito comum o pai educar as filhas para fazerem parte da corte e assim aumentarem a influência política da sua família. Por isso, a Murasaki ela foi educada em meio às artes e aos escritos chineses e se casou aos 20 anos com o seu primo Nobutaka, que era 3 anos mais velho que ela. Bom, agora no que diz respeito à obra, o romance de Genji tem mais de 500 personagens, com 54 capítulos e demorou 10 anos para a autora terminar o romance. Trata-se de uma obra feita por encomenda para o imperador Ichijo. Na época, esse imperador estava enlutado após perder sua primeira esposa, que era Teishi, e por esse motivo ele não se interessava mais pelas outras esposas. A função da Murasaki Shikibu na corte era cuidar da segunda esposa do Ichijo. E como seu talento para escrita era conhecido por todos na corte, ela foi incumbida de escrever uma história para despertar a paixão do Ichijo e fazê-lo sair do luto. Então, a tradição japonesa acredita que quando a Murasaki recebeu essa tarefa, ela se retirou para as proximidades de uma cidade chamada Uji para escrever esse romance. Por isso, atualmente, nessa pequena Uji, próxima a Kyoto, há uma estátua de Shikibu que fica ao lado da ponte sobre o rio Uji. Também na cidade de Echizen, que é a única onde a Murasaki morou além de Kyoto, existe um belíssimo jardim e uma estátua dourada esculpida em sua honra. E em 23 de fevereiro de 2024, próximo a esse jardim, foi inaugurado um museu moderno que rende tributo a Murasaki. Apesar de ser bastante ignota no Ocidente, ela é muito reconhecida no seu país de origem, onde vem sendo imortalizada desde então. E não somente nas estátuas, jardins, parques e museus. A Murasaki Shikibu faz parte da memória ancestral do seu povo, que naturalmente reverencia suas origens e as valora. Nesse sentido, também buscando fomentar a difusão de seu nome e de seu grande feito, a editora japonesa Kawaji Shoboshinsha, sediada em Shibuya, que é um distrito de Tóquio, promove na cidade de Uji, desde 1991, um prêmio literário que recebe o nome de Murasaki Shikibu. Segundo a página oficial da própria editora, a premiação de 2024 foi no dia 23 de novembro, e está na sua 33ª edição. Em relação ao romance escrito por Murasaki, Genji é o principal personagem do romance de Shikibu e ele é um príncipe muito belo, completamente idealizado, sem defeito algum, e que se apaixona por diversas mulheres desde a infância. Esse romance alcançou um vasto público leitor e criou a imagem de um príncipe que na época sequer existia. Esse modelo ainda é usado até hoje na produção literária pop japonesa, como nos animes e nos mangás, por exemplo. O nosso estudo sobre as narrativas de Genji foi iniciado com a leitura dessa edição do Suematsu Kencho, que nasceu em 1855 e veio a falecer em 1920, que foi traduzida diretamente para o inglês e contém os 17 primeiros capítulos do Genji Monogatari. Essa foi a primeira tradução da obra para um idioma estrangeiro. Nesse artigo, eu, Maria Luísa, fui a autora principal e a coautora foi a Joy Nascimento Afonso, que é professora doutora, lotada no Departamento de Letras Modernas na área de japonês, vinculada à Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp Campus de Assis. Eu dei início ao levantamento bibliográfico, seguindo as indicações da professora Joy. Também escrevi os fichamentos e as primeiras versões do artigo. Depois, a professora Joy ficou responsável por revisar e ampliar o trabalho, por isso ela realizou correções e contribuiu com informações pertinentes sobre a autora, a obra e o período histórico. Em conclusão, nós esperamos que esse estudo seja mais um a somar esforços junto aos pares, no sentido de tornar a produção de autoria de mulheres japonesas conhecida e propor discussões futuras sobre as obras dessas autoras.
Eu e a professora Joy nos sentimos honradas de integrar o primeiro número e segundo volume da revista Quixará e também de termos a chance de participar deste podcast. Por isso, aproveitamos a oportunidade para agradecer a responsável pela revista Quixará, a professora doutora Ilis Rabelo Câmara, pelo profissionalismo e a clareza ao nos passar todas as informações referentes à publicação. E também agradecemos ao Edvander Pires, bibliotecário da UFC e um dos idealizadores e responsáveis pelo projeto Cocriando na Podosfera. Eu sou grata a ele pela gentileza de oportunizar minha fala neste momento. Foi um prazer estar aqui, um forte abraço.